A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2020. E nesse trimestre nós estudaremos o livro de Jó e teremos lições maravilhosas comentadas pelo pastor José Gonçalves. Hoje nós vamos estudar a lição 1, que tem como título o livro de Jó. Texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Amados, hoje nós vamos ter um panorama do livro de Jó. O livro de Jó é uma das mais fascinantes obras da literatura bíblica. O livro de Jó revela a grandeza de Deus diante da fragilidade humana. O livro de Jó também ele traz questões contemporâneas, por exemplo, por que o justo sofre? E esta pergunta, ela é o tema central do livro de Jó. E é a pergunta mais comum dentre todas as perguntas que foram feitas desde a queda de Adão. Neste trimestre, nós iremos encontrar resposta para esta pergunta e alimentaremos a nossa fé, a nossa esperança diante de todas as situações em que tudo parece ter perdido sentido. O tópico primeiro nos diz: autoria, local e data do livro de Jó. Ponto 1. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Essa pergunta tem sido motivo de debate nas escolas teológicas. Alguns acreditam que foi Moisés, outros apontam Salomão, Isaías, Esdras, Eliú, o amigo de Jó, ou até mesmo o próprio Jó. Devido a estas variantes de indicações do escritor, há aqueles que acreditam que o livro de Jó é uma produção de vários autores escritos em épocas diferentes. Mas nós podemos ver que o cristianismo histórico não vê o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas trata como uma narrativa poética inspirada por Deus, escrita por um único autor. Neste sentido, a Bíblia também não apresenta indicação do autor do livro de Jó, mas nós podemos ter certeza que o autor ele conhecia a forma poética e foi assim que ele expressou a maior parte do livro. Ponto de número 2. A pessoa histórica de Jó. Quem foi Jó? Jó foi um personagem real ou uma fantasia da história, uma mitologia? Nós podemos ver que isto também tem sido motivo de muitos questionamentos. Existem pessoas que acreditam que Jó é apenas um personagem fictício criado para ilustrar a história de Jó. Outros acreditam que Jó é apenas um personagem criado pela imaginação humana. Mas a Bíblia, ela traz resposta a essa questão, pelo menos em 3 momentos extraordinários. Nós vemos indicações em que Jó ele era um personagem real. Primeiramente, nós podemos ver o testemunho do próprio Deus. Deus dá testemunho de Jó dizendo: viste o meu servo Jó, homem sincero, reto,
temente a Deus e que desvia do mal. Então, Deus conhecia Jó. Deus dá testemunho de Jó. Podemos ver também no livro de Ezequiel, no capítulo 14 e o versículo 14, o profeta faz referência a Jó como um personagem real e coloca Jó entre duas pessoas ilustres na literatura bíblica, Noé e Daniel. Tiago, quando ele escreveu a sua carta, ele expressou aos cristãos, estimulando a perseverança na fé, a suportar as perseguições até que Jesus volte. Nós vemos que Tiago, ele colocou como referência Jó. Ele disse acerca da paciência de Jó para estimular os cristãos a serem pacientes até a volta de Jesus. Ponto de número 3, a terra de Jó. Veja, meus amados, o livro de Jó destaca a terra de Uz no primeiro versículo do capítulo 1. Veja que a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. A terra de Uz não era apenas uma área geográfica. A Bíblia nos mostra que havia 3 homens, ou houve 3 homens que tinham o nome de Uz. O primeiro era neto de Sem. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 10, o versículo 22 e o versículo 23. Também a Bíblia nos mostra que havia um outro Uz que era sobrinho de Abraão, filho de Naor, irmão de Abraão. Isso nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 22, versículos 20 e 21. Mas havia também um outro Uz que era filho de Dizã, neto de Seir, que viveu nas terras ali de Edom. Então, nós podemos ver, amados, que segundo o escritor, a terra de Uz, ela ficava ao sul de Edom, ficava também ao oeste do deserto da Arábia. Vemos também que ele ficava ao sul, em direção à Babilônia. Certo é que a terra de Uz, ela fazia fronteiras com a terra de Edom. Então, nesse sentido, nós podemos ver o próprio Jeremias fazendo referência a Uz no livro de Lamentações, no capítulo 4, versículo 21. Ponto de número 4, a época de Jó. Em que época viveu Jó? Amados, nós podemos ver que os fatos narrados no livro de Jó, coloca Jó no período da dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal foi um período de tempo antes da dispensação da lei. Então, neste sentido, nós podemos compreender que Jó, ele viveu entre os anos 2000 a 1800 antes de Cristo. Podemos ver que alguns fatos, amados, contribuem para nós termos esse entendimento. O primeiro deles é que nós podemos compreender que Jó, ele era sacerdote do seu próprio lar. Naquele tempo, o ofício sacerdotal ainda não era regulamentado. Naquele tempo, o sacerdócio levítico ainda não estava em evidência, porque este foi ser regulamentado no deserto, no tempo da dispensação da lei. Jó também, nós podemos ver no livro de Jó, fazendo referência à herança das filhas de Jó, juntamente com os seus irmãos. Esse fato era proibido na dispensação da lei, como nós podemos ver em Números capítulo 27 e o versículo 8. Veja, meus amados, aqui no tópico de número 2, a estrutura literária do livro de Jó. Ponto 1, prosa
e poesia. O que é prosa? O que é poesia? Prosa, amados, é o jeito natural de se comunicar. Prosa significa discurso direto. É a expressão natural da linguagem, escrita ou falada, sem verso e sem rima. Já a poesia é um conteúdo mais sentimental. E a poesia de Jó, nós podemos ver que está ligada à prosa. Então, em Jó, nós temos a prosa poética. O que é isto? É um texto em forma de prosa, mas com conteúdo poético. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado, mas revela, amados, que o livro de Jó pertence a um diferente gênero literário e deve ser entendido desta forma. Por exemplo, no livro de Jó, nós podemos ver o texto em prosa. Os 2 primeiros capítulos estão em prosa. Depois, um longo conteúdo poético até o versículo 6 do capítulo 42. E o final em forma de prosa. Ponto de número 2, organização. A organização do livro de Jó. Como que o livro de Jó está organizado? Nós podemos ver primeiramente um monólogo feito por Jó no capítulo 1º e 2º. Depois, nós podemos ver, amado, 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E depois nós vemos outros 4 discursos pelo 4º amigo de Jó, o jovem Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde Deus manifesta o seu poder e a sua graça, e finalmente a humilhação de Jó e a sua restauração. Ponto de número 3. Abundância de figuras de linguagem. O livro de Jó é um livro rico em metáforas, e estes recursos literários são utilizados para dar mais vida ao texto de Jó. Por exemplo, Jó ele usa a figura do vai e vem do tecelão para ilustrar que a vida ela é breve. Veja que no livro também nós encontramos metáforas como, por exemplo, o vento, a nuvem, a sombra, a águia, o gavião, o avestruz, a corrida, veja, uma flor, enfim, várias outras metáforas que são utilizadas no livro de Jó, assim como também a existência de paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo são semelhanças ou correspondência entre 2 coisas, podendo ser também entre 2 ideias ou 2 opiniões. Então, esses recursos faz do livro de Jó um livro riquíssimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado. Nós não precisamos entender de paralelismo, nós não precisamos entender de prosa, nem de poesia, nem de rima, nem de verso para nós compreendermos o livro de Jó. Ele traz uma mensagem lindíssima que satisfaz os anseios da nossa alma, traz resposta para os nossos questionamentos. Amém? Vamos agora para o tópico de número 3. Natureza e mensagem do livro de Jó. Ponto 1. Por que o justo sofre? Veja que estes questionamentos, eles vêm de séculos e milênios. Por que o justo sofre? Essas questões, amados, levantadas no livro de Jó, elas são de natureza teológica, mas também são questões filosóficas, questões que tratam do sofrimento humano. Dentre essas questões está a pergunta: por que o justo sofre? Por que o ímpio prospera? A verdade é que não é nenhuma coisa e nem outra. Nem sempre o justo sofre e nem sempre o ímpio prospera.
Mas nós podemos compreender, amado, que naquele tempo a ideia que se tinha, havia a crendice que todo sofrimento humano era resultado de pecado. E foi exatamente por causa dessa crença que os amigos de Jó o acusaram de ter pecado contra Deus. Mas o autor ele procura demonstrar aqui um novo olhar sobre esta questão. Ponto de número 2. Existe bondade desinteressada? Veja, amados, para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. E essa também era a ideia do diabo. Ele acusou Jó e afirmou que Jó só temia Deus porque era beneficiado por Deus. Mas nós podemos ver que, na verdade, Jó era um homem abençoado. Ele tinha muitos bens, ele tinha uma família próspera, ele tinha muitos amigos, gozava de uma bela saúde. E segundo o diabo, todas as pessoas que gozam desses privilégios, eles permanecem fiel a Deus. Mas a grande verdade é que Jó, ele era fiel, temente, sincero, reto, desviava do mal, porque Jó tinha um compromisso com Deus. Jó temia Deus de verdade e amava Deus de verdade. Nesse sentido, nós precisamos tomar cuidado com o evangelho que nós pregamos, porque em nosso tempo está pregando o evangelho, muitos estão pregando o evangelho, a teologia da prosperidade, em que dá ênfase aos bens terrenos em detrimento dos valores celestiais. Dá ênfase à criatura em detrimento do Criador. Então, neste sentido, amados, o evangelho precisa ser genuíno, original, porque um evangelho que não transforma a vida, um evangelho que não salva, um evangelho que não muda o caráter, esse evangelho, ele não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Nós podemos ver que a teologia da prosperidade, ela não pode ofuscar a originalidade do céu. Nós não podemos valorizar a criatura em detrimento do Criador. E esse evangelho que muitas vezes confunde pessoas interesseiras que chamam a pessoa para vir para a igreja, vem para a igreja. Se você está quebrando, você vai recuperar a sua empresa. Vem para a igreja. Se você não tem casa, você vai adquirir uma casa. Se você está encalhado ou encalhado e não casa, você vai arranjar um noivado e um casamento. A grande verdade é que nós precisamos tomar cuidado, porque o evangelho de Cristo não é isto. O evangelho de Cristo é o evangelho que traz um novo nascimento, que muda o caráter, que transforma a vida, que faz do homem um verdadeiro cidadão do céu. Este evangelho é o evangelho, amado, que leva o homem a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Mas precisamos entender que são acrescentadas. A finalidade do evangelho, primeiro, é o céu. Deus, pela sua bondade e misericórdia, ele acrescenta todas essas coisas na vida do ser humano. Então Satanás, ele estava disposto a desafiar, disposto a apostar que a espiritualidade de Jó estava baseada nos valores terrenos, que Jó não suportaria a prova de fogo. O diabo errou, e errou feio, porque Jó, ele permaneceu íntegro, permaneceu fiel. Deus sabia quem era Jó.
Por isso, Deus deu testemunho de Jó. Ponto de número 3. Pode o homem compreender Deus? Que bela pergunta. Pode o homem compreender Deus? Para nós respondermos esta pergunta, nós precisamos ir até as Escrituras. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14, a Bíblia informa que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. O livro de Oséias, do profeta Oséias, no capítulo 6 e o versículo 3, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então veja, meus amados, Deus, ele se revela ao homem. O homem compreende Deus à medida da sua revelação. E foi assim que aconteceu com muitos homens na Bíblia. Por exemplo, Moisés conhecia Deus, mas quando Deus se revelou na sarça ardente, Moisés pôde ver a onipotência de Deus, a onipresença, a onisciência, a soberania e a eternidade de Deus. O profeta Isaías, ele teve uma nova revelação de Deus no ano que morreu o rei Uzias. Ele viu o Senhor, a exuberância da glória de Deus e teve a vida transformada. Assim como o apóstolo Paulo, que era um homem teólogo, intérprete das Escrituras, fariseu, zeloso, ele não compreendia Deus na sua essência, não sabia quem era Cristo. Mas então no caminho de Damasco, Jesus se revela a Paulo e Paulo cai por terra. Paulo caiu do cavalo, caiu por terra. Um homem orgulhoso e cruel levantou um discípulo humilde e quebrantado. Caiu por terra o velho homem, levantou um novo homem. Caiu por terra um homem natural e levantou um homem espiritual. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela traz nova vida, novo entendimento para o ser humano. Então a questão de Jó, amados, aqui, é que Jó, ele pôde compreender Deus à medida da revelação. Deus bombardeia Jó com perguntas extraordinárias que Jó não tem resposta. Veja só, depois desses questionamentos, Jó pôde compreender Deus e Jó então começa a expressar, dizendo no capítulo 42 e versículo 3, Jó diz: certamente eu falei do que eu não entendia. E nós vemos no encerramento da parte poética, no capítulo 42, o versículo 5 e 6, nós vemos Jó expressando de forma brilhante. Por exemplo, aqui no 42, versículo 5, Jó ele expressa: eu com os ouvidos ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso é que eu me arrependo, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja que a revelação de Deus trouxe nova vida para Jó. A revelação de Deus fez Jó compreender de verdade quem é Deus, porque Jó, amados, apenas ele não entendeu Deus, mas ele pôde experimentar de Deus. Ele pôde conhecer Deus na essência, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua eternidade e soberania. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.